Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo DR. Olá Juliana, seja bem-vinda. Deia, um grande abraço. Frederico, que tanto queria o Papo DR de hoje, um grande abraço. Alexandre. Todos aí acessando, conseguem me escutar? Hoje aqui em Aracaju é feriado de São João, por isso estamos escutando Fala Mansa hoje. Dá um shot aí pra gente. Olá, dona Nilza, minha mãe aí. Grande abraço. Hoje estamos com feriado de São João aqui. Então hoje o nosso Papo DR vai ser sobre proteção patrimonial. Deixa o pessoal acessar aí, vai convidando aí os amigos. Então, pessoal, hoje vamos falar sobre proteção patrimonial Road. Consegue me escutar bem, pessoal? Põe o joinha, convida aí o amigo, clica aí no coraçãozinho para chamar todo mundo. Aí, Rafaela aí conosco, Marcos, Marta. Vão me dizendo aí as cidades que vocês estão para poder a gente ter uma noção aqui, pessoal. Escreve aí. Hoje vai ser sobre road patrimonial. Então aí inova mais aí a empresa Júnior da Universidade Federal de Sergipe conosco. Então, pessoal, hoje nós vamos ter nosso Papo DR de hoje, né? Vai ser com Renato Ávila, que é especialista em road. Então hoje ele vai conversar com a gente sobre road patrimonial. Então vou convidá-lo aqui, então escutar um pouquinho Fala Mansa hoje aqui, né? O pessoal de Ji-Paraná, ó, Floripa. Então hoje nós vamos falar sobre road patrimonial, como você proteger o seu patrimônio. Então hoje feriado de São João aqui em Aracaju, né? Então pessoal da minha cidade, ó, Propriar, Sergipe. Vou liberar aqui o acesso de Renato. Nossa hora de socorro. Olá, Renato, seja bem-vindo aqui a mais um Papo DR. Ó, Renato, hoje aqui é feriado, hoje é dia 25 de junho, 24 de junho, é feriado de São João aqui, certo? Então, estamos escutando um pouquinho de Fala Mansa conosco. Que maravilha! E assim, tá tão plena doido segunda-feira, que maravilha! Plena segunda, ó. Sexta-feira agora foi feriado de 8 de julho. Então, sexta foi 8 de julho. E hoje é 24 de junho, ó. Sexta foi julho e agora é junho. Então tá meio doido aqui, né? Essas datas conosco, né? Então, Renato vai estar aí com a gente. Renato, primeiro eu quero te agradecer profundamente por ter aceito o nosso convite de fazer parte desse Papo DR conosco. O Papo DR, Renato, é um projeto da Dias Rosa que acontece todas as segundas-feiras, às 20h38. Nosso objetivo é levar a educação com qualidade para as pessoas. Então, temos vários temas. Tivemos temas sobre saúde mental, tivemos temas sobre nutrição, como coronavírus, com biomédica. Então, cada semana um tema diferente. E hoje, né, vamos falar, tanta gente me pergunta o que é road patrimonial, que então a gente resolveu te fazer esse convite. Então, muito obrigado por fazer parte, né, do Papo DR. Para mim é uma grande honra tê-lo conosco aqui. Uma satisfação enorme, né, Rodrigo? A gente que é parceiro aí de tantos trabalhos aí, seja no mercado, trabalhando com as roads aí pelo estado ou por todo o Nordeste, que seja como professor pela BSSP, é uma satisfação muito grande poder rever o amigo e
e, na medida do possível, falar um pouco, né, cara, que estamos aqui todo mundo isolado nessa história de pandemia. Então, para mim é uma satisfação muito grande poder participar dessa conversa com vocês e, na medida do possível, tentar resolver alguma dúvida, né, do nosso público. Isso mesmo. Ó, Renato, aqui o pessoal estava colocando de onde são. Já vi, tem pessoas aqui do Rio Branco, no Acre, tem pessoas de Ji-Paraná, em Rondônia, o pessoal daqui do interior de Sergipe, Propriá, Nossa Senhora de Socorro. Então, nós estamos com pessoas de vários locais aqui do Brasil, contando com o nosso Papo DR, certo? Então, eu quero fazer um convite a todos vocês, pessoal. Clica aí no aviãozinho, chama o maior número de amigos possível para poder a gente ter o nosso Papo DR com vocês, educação de qualidade. Clica aí no coraçãozinho também para convidar. Renato, eu vou te começar fazendo o seguinte. Quem é o Renato Ávila? Porque o pessoal, eu não gosto muito de apresentar as pessoas, eu peço para que elas apresentem. De onde você está falando, Renato? Pois então, eu estou falando de Florianópolis, né? Santa Catarina. Eu costumo dizer que atualmente eu sou o pai do Lorenzo e o filho do seu Zé, né? Então, isso mesmo, né? essa célula tão importante que é a família, eu acho que ela, entre muitas funções que ela tem, uma delas é definir a nossa própria personalidade, a nossa própria identidade. Então, o Renato, né, é filho, é pai, é um Catarina adotado, porque, na verdade, eu nasci no Rio Grande do Sul, mas moro aqui já desde 1988, né, o ano da Constituição Federal Brasileira, algumas das coincidências aí que eu gosto de ir marcando na minha vida. E me defino também por advogado, né? Eu acho que é a coisa que eu mais fiz ao longo da minha vida toda, que eu mais me dediquei. E dizem por aí, né? Alguns mal informados que também sou professor. Mas, na verdade, uso a sala de aula como uma forma de troca de experiência, troca de ideia e principalmente aprendizado, né? Tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre uso nas minhas aulas, que é a seguinte: quando um ensina, dois aprende. Então, É isso mesmo. É com isso aí que eu costumo me apresentar. Eu tive a honra de ser seu aluno aqui em Sergipe, né? Tu veio ministrar, né, o módulo da ABSSP conosco, eu fui seu aluno. E assim, prontamente, eu fico muito grato para ti, que eu fiz o convite de vir um dia antes para poder ministrar um treinamento conosco na Dias Osa, e tu aceitou, chegou para a gente, fez o treinamento das 8 às 17h30 e às 18 horas começou a ministrar a aula das 18 às 23, no sábado das 8 às 19, no domingo das 8 às 13. Né? E depois viajou e quando chegou em 7 horas da manhã, eu lembro que tu já estava conversando comigo na segunda-feira. Então, isso aí, então cara. Imagine um gajo. O povo diz que eu sou ligado na 420, mas que tu acha que tu é em 1000, né? Então, o Renato tá aqui conosco. E recentemente teve aqui também em Aracaju, teve outro treinamento conosco na Dias Rosa, né? Que muito bacana. Veio só para fazer o treinamento conosco. Tá? A gente tem uma gratidão muito grande contigo, Renato, né, que tem atendido muito nossos pedidos aqui da Dias Osa, né? Mas assim, o pessoal fala muito road, mas o que é road, Renato? O pessoal fala tanto road, mas o que é uma road? Pois então, Rodrigo, é curioso a gente tentar definir alguma coisa pelo caminho que eu vou sugerir, mas eu vou sugerir que a gente comece definindo pelo que ela não é, ou o que tecnicamente não seria, né? Então, também aí, já depois há 20 anos trabalhando com a matéria, eu já estou começando a ficar um pouco mais flexível com a linguagem, né? O que a gente chama, inicialmente, eu discordava do termo, hoje me entreguei ao que o jargão acaba se utilizando. Então, o que não seria uma holding? Holding não seria uma empresa proprietária de imóveis, por exemplo. E, geralmente, quando a gente vai falar, né, sobre a nossa holding dentro do contexto médio, grande empresário que tem por trás de si a existência de uma família que acaba trabalhando com ele no dia a dia da empresa. Então, inicialmente, a gente não chamaria isso de holding. Mas o que acontece? Desde a década de 90, aqui no Brasil, a gente costuma se referir a essa entidade que originalmente seria uma controladora de participações societárias. A gente começa a usar esse termo, esse signo, holding,
também para uma empresa que é uma controladora de imóveis. Então, essa holding patrimonial, como a gente costuma se referir, a mais conhecida, a mais famosa delas, é a holding patrimonial imobiliária ou holding imobiliária. Agora, existem outros tipos de holdings patrimoniais, né? A gente costuma dizer holding patrimonial veicular, por exemplo, aquela turma que gosta de carro antigo, né? Na aula a gente fala outra coisa, mas aqui, né, está sendo gravado, a gente brinca com mais compostura. Então, a holding veicular também seria uma pessoa jurídica que, na verdade, seria proprietária de veículos, de embarcações, de aviões. Então, o que a gente costuma tentar explicar? Que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, está havendo um fenômeno jurídico-social chamado de pejotização. Na esfera brasileira, a gente costuma associar, como você sabe muitíssimo melhor do que eu, que a pejotização ela é utilizada para servir como um veículo jurídico, um instrumento jurídico para as relações de trabalho. Mas existem outras situações que também passam pela pejotização. Por exemplo, a propriedade de imóveis. E aí, isso aqui na cultura brasileira, a gente costumou chamar aí de holding patrimonial ou holding patrimonial imobiliária, que na grande maioria dos casos, ela traz muitas vantagens, traz muitos benefícios, na maioria. Então é bem tido assim, eu vou montar uma holding patrimonial porque eu quero pagar menos imposto de renda, eu quero, porque se eu for ter lá uma holding com relação a ter aluguéis, né? Isso é verdade mesmo, Renato? Eu tendo vários aluguéis, porque se eu tiver na minha pessoa física, eu posso chegar lá a 27,5% de imposto de renda, né? E eu, com a holding patrimonial, eu posso ter um benefício tributário nisso também? Vamos lá. Tentando desmistificar bastante, né? Na verdade, não seria assim um benefício. Na verdade, seria um tributo, que seria o quanto do tributo a menor, mas não por causa de alguma coisa muito elaborada, muito sofisticada, mas meramente porque a gente deixou de ser tributado na pessoa física, tabela progressiva, carnê-leão, alguns inconvenientes, né, quando o nosso pagador, o nosso locatário é pessoa jurídica, as questões das retenções. E, na verdade, a gente vai deixar essa sistemática da pessoa física para criar uma pessoa jurídica, que o objeto social dela é, por exemplo, locação de bens imóveis, e a partir daí nós vamos tributar essa receita que antes estava na pessoa física, na pessoa jurídica pelo lucro presumido, que vai dar ali os famosos 11,33, não é mesmo? Isso, porque não tem o ISS, né? Então passa a ser o 11,33, né? Porque a regra é 16,33, mas não tem o 5% de ISS, e aí se torna, né? E é uma coisa bem interessante. Para eu poder, se eu tiver um imóvel, eu vou locar esse imóvel para uma pessoa, certo? Eu vou locar esse imóvel para uma pessoa jurídica, para funcionar essa pessoa jurídica nesse imóvel. Se eu abrir a empresa no endereço do imóvel, a prefeitura não vai deixar outra empresa funcionar lá. Eu posso abrir essa holding num escritório virtual, num cowork? Com certeza, na verdade, assim, muda muito de cidade para cidade, de estado para estado, essas questões aí de abertura de empresa, a questão do endereço. E, na verdade, assim, o tipo de empresa que a gente acaba abrindo, que seria uma empresa quase que não operacional, falando da holding patrimonial, a gente vai trocar uma ideia também hoje sobre a holding familiar, que é uma empresa que tem a ver com um planejamento tributário específico do ITC-MD. Então, na holding patrimonial ou na holding familiar, a gente com certeza se utiliza muito, até te arrisco a dizer, né, Rodrigo? A maioria das vezes a gente acaba utilizando um endereço fiscal virtual, com certeza. Isso mesmo, é bem interessante que aqui na Dias Rosa nós temos algumas holdings patrimoniais funcionando, porque nós somos escritório virtual, né? E aí quando a gente... Claro. Aí tem essa questão, o que é essa holding patrimonial familiar, proteção familiar? Tu começou a falar assim, o que seria isso em si? Vamos lá. Então, para a gente poder falar da holding familiar, né? Me deixa falar um pouquinho mais da holding patrimonial, que a gente vai acabar conversando sobre o desenrolar normal aí de um planejamento tributário sucessório, vamos chamar assim, né? E aí a gente vai chegar num problema. Diante do problema, a gente vai apresentar a holding familiar, que seria a solução desse problema.
Então, como é que funciona, né? Eu acho que assim, uma situação bem o beabá da coisa, né? Onde que a coisa surge. Um empresário médio com alguns bens imóveis em sua declaração da pessoa física, alguns oferem receita de locação, outros imóveis não recebem, não oferem receita de locação. O que a gente costuma vislumbrar, ver como prática no mercado? Ora, se abre uma pessoa jurídica, aí já vamos dizer o motivo, né, da abertura dessa pessoa jurídica, não tem a ver apenas com a tributação do imposto de renda, que é a tributação aí sobre os aluguéis ou sobre uma eventual venda, mas também tem a ver com o planejamento tributário do ITCMD. Na verdade, esse acaba passando batido, é uma legislação que, vamos lá, a gente na BSSP, eu acho que eu estou com 40 aulas, isso aí deve dar uns 2.000 alunos, e é quase uma regra. O ITCMD é um tributo pouco conhecido e as pessoas tendem a acreditar que é um tributo fácil. E não é fácil, gente. Porque o ITCMD ele é de competência dos estados, e aí você tem, existe até briga entre estados com relação a de pagar, ainda tem isso, né? Então já começa essa briga tributária também, né? Ainda tem isso. E essa vasta legislação, essa confusão de competência, acrescido ao fato de que a matéria-prima do ITCMD, o Imposto Causa-Mortes e Imposto sobre Doação, é o direito sucessório, que é um ramo do direito bem... como é que detalhista, eu vou vamos dizer assim. Detalhista, muito especial, sabe? Para a gente poder... não dá para ler de orelha, como a gente fala. Ou tu estuda o direito de sucessões, ou não estuda. E mesmo assim, toda aula me pergunta alguma coisa que eu digo, não sei, vou ter que pesquisar. Não, é bem interessante, Renato. Eu lembro que uma vez nós estávamos num trabalho junto, e naquela reunião que nós tivemos com determinados empresários, e tu colocou bem o seguinte: pelo amor de Deus, quando for fazer o documento, diz lá no documento valores referente para a declaração de imposto de renda e valor referente para, né, outra situação naquele momento lá. Por quê? Do ITCMD, porque isso vai influenciar na base de cálculo do ITCMD. E naquele caso em si, eu lembro que o valor era um absurdo, era uma economia de quase 60%, porque tinha o valor histórico lá, que foi um inventário de muito tempo e tal. Então você vê que um detalhe como esse faz com que você perca um monte de valor. Na verdade, contribua mais para o Estado, né? Contribua mais para o Estado, é verdade. Para que possa desenvolver em políticas públicas, né? Então, acaba fazendo isso, vamos dizer assim, né? Então, são situações como essa que tem... E sempre a gente vai ter algo para aprender, né? Sempre. Sempre. Esse caso foi muito bem lembrado, né? O que o Rodrigo acabou de colocar aqui, de trazer para a gente conversar. O que acontece? O Rodrigo estava mencionando uma escritura de inventário, e a escritura de inventário, claro, tem um falecido, a gente fez a declaração de abertura do espólio, e o falecido ele trazia consigo bens há bastante tempo, né? Então, o valor de aquisição desses bens, era de baixo valor, por exemplo, R$5.000. E hoje, a valor de mercado, que seria a base de cálculo do ITCMD, a base de cálculo é o valor de mercado. Então, aquilo que foi adquirido por R$5.000, então, o valor do bem imóvel, por exemplo, R$10 milhões, se fosse hoje, seria a base de cálculo do ITCMD. Então, no inventário, quando já aconteceu a situação, a gente não tem muito como tentar fazer o planejamento do ITCMD. O que é o problema que eu e o Rodrigo a gente estava lidando? É porque, para fazer o reconhecimento desse bem lá na declaração da pessoa física dos herdeiros, se a gente não tiver colocado na escritura de inventário o valor histórico que constava lá na declaração do falecido, a gente vai ter um problema de materialidade para fazer o lançamento lá na declaração do herdeiro. Então, quando a gente pega a escritura e na escritura está só o valor de mercado que é apontado como base de cálculo por TCMD, a gente deveria lançar esse valor na declaração do herdeiro, só que vai entrar, por exemplo, por 10 milhões e saiu do falecido por R$5.000. Então, além de pagar o ITCMD, também pagaríamos o ganho de capital. O ganho de Esse capital. É o problema aqui.
Isso. Então, são situações que a gente tem. Então, é bem interessante aqui, Contabilidade 2019 está dizendo, ó, aqui o TCMD é feito pela Secretaria do Estado da Fazenda com a alíquota de 4%. Aqui em Sergipe mesmo vai até 8%, certo? Então, são várias situações. E nós tivemos uma situação bem inusitada aqui em Sergipe, que durante um determinado período, a alíquota foi reduzida para 2%. Quem tivesse falecimento sobre aquele prazo, pode morrer, mas nesse período aqui que você vai pagar menos tributo, né? Então, e ficou rapidinho ainda... esses 2%, já alterou novamente, né? Alterou novamente. Então, são situações que vêm. Então, pessoal que está chegando aqui agora, nós estamos no Papo DR. O Papo DR acontece todas as segundas-feiras, às 20h38. E o Papo DR de hoje, estamos falando com Renato Ávila, que é especialista em hold. Então, ele está conversando com relação a hold aí com a gente. No momento, está falando hold patrimonial, mas a gente está... Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ao Renato, pode fazer aí que a gente vai, na medida do possível, comentando aqui com todos vocês. Então, Renato, continua aí com a gente. Minha amiga Luana, Milena, aqui de Floripa, mandando um recado. É verdade, Milena, tive várias vezes o mesmo problema aí do sujeito cartorário, que acontece dentro da escritura do inventário, ele pode ser responsabilizado por não recolher o ITCMD. Então, ele vai brigar para colocar o valor de mercado. Só que para fins do imposto de renda, quando tu vai fazer constar ali o valor do imposto de renda, o valor histórico, o cartorário briga, não quer colocar. Pô, mas ele tem que colocar. O correto inclusive lá no Perguntas e Respostas da Receita Federal, tem uma perguntinha que menciona isso, que o documento, que o valor correto a ser lançado na declaração é aquele da escritura de inventário, judicial ou extrajudicial. Então, importantíssimo comprar essa briga, né, Milena? E convencer, no bom sentido, aí o cartorário a fazer constar os dois valores. Mas vem a pergunta, e se não constar? Pô, se não constar, a gente acaba lançando na declaração do herdeiro o mesmo valor da declaração do falecido. Mas o que acontece? Dentro da escritura de inventário, quando vai haver a transferência do bem imóvel, vai acontecer a emissão e o envio da DOI, a declaração de operação imobiliária. E essa declaração vai estar dizendo, olha, o valor vindo do fulano tal que faleceu para o seu herdeiro foi 10 milhões de reais, não foi 5 mil reais. Então, vai dar uma divergência. Isso é um problema. E depois explicar que focinho de porco não é tomada, aí, né, dá trabalho. Frederico. Ô, Renato, estão perguntando aqui também quanto tempo nós estamos no mercado. Quanto tempo tu está no mercado? Gente, vamos lá. A primeira vez que eu vi uma holding na minha vida foi em 1997. Desde lá, essa maldição, né? Não sei se para bem ou se para mal, nunca mais largou de mim. Então, de 97 para cá, eu fui tendo uma atrás da outra. Aí tem que fazer a conta, dá 20 e poucos anos, né? Apesar de não parecer. Arrumar o botox aqui. E outra coisa também, Renato, eu lembro que em uma das suas aulas o senhor comentou assim pra gente, a gente proteger as pessoas da empresa. Então é uma frase assim que me marcou bastante, proteger a empresa das pessoas, né, dos seus donos, né? Então, porque existem várias situações que podem, muitas vezes, os seus proprietários, né, tendo situação e proteger a família. Agora, assim, algo que eu gosto muito de lembrar é que, às vezes, no mercado o pessoal coloca assim, blindagem patrimonial, né? E aí eu gosto muito de falar assim que a gente tem uma proteção, mas uma blindagem é complicado. A gente falar que blindou, né? Tá 100% blindado, né? Qual a tua opinião com relação a isso, Renato? Que é blindagem patrimonial, então... Eu também já briguei muito com esse termo, sabe, Rodrigo? Mas vamos lá. Eu ouvi uma explicação que me convenceu. Era um sujeito que defendia que blindagem patrimonial era o termo apropriado. E eu, né, também falando dessa forma, ele me disse o seguinte, Renato, pensa num carro blindado. Segura um tiro de 22, aquela proteção, mas segura um tiro de 22, né? Um tiro de 38, segura? Também segura. 44, bom, já não sei, né? Um tiro de bazuca, segura? Não segura. Então, dentro do próprio conceito de blindagem, está a possibilidade de ser quebrada essa blindagem. Então... E o que na... Então, assim, é porque, assim, do jeito que usa o nome blindagem, no sentido de que blindou e você não vai ter não terá problemas. Então, o problema é esse, né? Então, o problema é ser usado o nome blindagem para dizer que a pessoa está blindando e nunca vai ter problema. Ter problema possa ser que tenha,
porém mais difícil. Então, por isso que a gente gosta muito de usar mais o nome de proteção, né? Exato. Na aula a gente costuma usar uma expressão que é distanciamento. A Isso. gente vai pegar os bens operacionais e os bens que pertencem aos proprietários das empresas, né, em função da desconsideração da personalidade jurídica, e a gente vai distanciar esses bens dessa entidade operacional, a fábrica, o comércio, a prestadora de serviço, que está envolvida no risco. É isso que a gente faz. O que acontece? É importante, né, a gente pontuar. O que a gente costuma falar muito é a fumaça. Como assim a fumaça, né? Onde a fumaça tem fogo. Então, o que acontece? Opa, tem aqui uma pergunta interessante aqui. Deixa eu só dar uma voltadinha. O ganho de capital, quando o herdeiro vender um imóvel, será recolhido pelo próprio herdeiro? Se for transferido pelo valor de mercado, quem recolhe o TCMD? Pô, vamos lá. Quem recolhe o TCMD é sempre o adquirente. Então, o herdeiro recolheria o ITCMD. E o ganho de capital, o que acontece? Naqueles imóveis que foram comprados em 69, por exemplo, e a gente vai tirar do sujeito que faleceu e vai para os herdeiros, esse é um bom caso da gente transferir ao valor de mercado e não constar mais valor nenhum na escritura. Porque tem aquele fator de redução do ganho de capital. Então, esses imóveis antigos, vale a pena trazer pelo valor de mercado, que não vai incidir ganho de capital. Agora, o problema é quando não tem o fator de redução. A gente adquiriu, por exemplo, lá em 98, um apartamento por 30 mil reais e hoje ele vale 3 milhões. Se a gente fizer constar dentro da escritura de inventário apenas os 3 milhões, a gente perderia um elemento de materialidade para poder fazer o lançamento dentro da declaração de ajuste anual. E a gente teria que lançar pelos 3 milhões, daria o ganho de capital. Não sei se eu consegui explicar para a Juliana. Qualquer coisa, Então, dá um toque aí, Juliana. Isso, então vai ser bem interessante, Renato. A gente eu gosto de dizer sempre o seguinte: um grande abraço ao pessoal que está acessando, né? Todo mundo, aí o Thales, o Rodrigo, tal, o Aurélio. Então, o que acontece? Eu gosto sempre de dizer que trabalhar com road patrimonial tem que olhar as vírgulas da legislação. Então, a gente precisa ter muito cuidado e logo tomar a decisão na primeira conversa, porque quando a gente começa a conversar com o cliente, ele começa a falar uma coisa, aí na segunda conversa você já vê que já tem um agregado e às vezes já tem outra pessoa e já tem outro. Quando você vai fazer todo aquele trabalho, tu percebe que a primeira reunião se comentou uma coisa e nas outras reuniões você começa a ver que o carro ele está andando por outra estrada, então você tem que juntar para poder verificar qual é o objetivo em si de se criar, né? Porque, assim, a proteção não é somente, como foi bem colocado pelo senhor, vou fazer porque eu vou pagar menos imposto. Não é isso, né? Então, tem as questões que são necessárias. Agora, me diga uma coisa, professor. Quando eu faço a road patrimonial, porque, vamos dizer, eu tenho os bens aqui no meu nome da pessoa física. Quando eu tirar ele e colocar na pessoa jurídica, eu tenho alguns lá e vou jogar na pessoa jurídica, eu tenho lá o ITBI, né? Isso, Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis, né? Que é justamente de competência dos municípios. Eu pago ITBI quando eu faço essa transferência? Esse ITBI tem incomodado aí os nossos planejamentos. Mas antes, Rodrigo, me ajuda aqui. O Frederico pediu para eu responder a pergunta dele, só que eu perdi a pergunta dele. Deixa eu procurar. Será que consegue achar? Consigo. Vou procurar Obrigado. aqui. Enquanto isso, eu vou papeando com a turma sobre o ITBI. Então, a pergunta ela é bem pertinente, claro, né? É um custo elevado que, se o inventário acontecer... Opa, tá aqui. Professor Renato, já viu uma situação, empresa aberta, dona de vários imóveis rurais, onde os proprietários... Eu não consigo ver mais. Eu também não consigo ver mais, Frederico. Só tá até aqui. Até aqui, Frederico. Não veio tudo, Frederico. Escreva aí novamente pra gente que a gente responde aqui, Frederico. Frederico, ele estava na live passada e quando eu falei que era road patrimonial, ele, pelo amor de Deus, eu quero esse tema. Então ele sempre acompanha a gente aqui, a nosso Papo DR, né? Todas as segundas-feiras. Mas ele vai escrever pra gente, então ele vai fazer novamente, ele colocou aí dizendo. Legal. Pode falar aí do ITBI enquanto ele escreve lá. Então, gente, o ITBI é o seguinte, regra geral. O ITBI ele incide em cima das transferências de bens intervivos, né? Compra e venda, permuta, dação em pagamento. E ele tem uma exceção, que é a operação de transferência de bem imóvel mediante
aumento de capital social, né? Então, sai da pessoa física um bem imóvel e iria lá para a pessoa jurídica. Quando esse aumento de capital social acontece numa empresa que não tenha objeto social ligado à atividade imobiliária, compra, venda, aluguel, arrendamento mercantil, aí teria uma isenção de TBI. Tem que a gente costuma, né, chamar atenção aí numa live, numa conversa mais rápida, que alguns municípios, existe uma legislação, só citando alguns que a gente costuma trabalhar aí no Nordeste, Recife, por exemplo, Natal também tem esse tipo de situação, que é o seguinte: se a gente integralizar um bem imóvel no capital social de uma empresa pelo valor histórico, que o artigo 23 da Lei 9.249, ela permite que o contribuinte assim o faça, o contribuinte pessoa física assim o faça, e coloque lá a valor histórico, a gente, quando nessa empresa não tem o objeto imobiliário, a gente vai na prefeitura e pede a isenção do ITBI. Como que a Prefeitura de Recife e outras, né, tem nos dado essa isenção de ITBI? Ela nos dá a isenção sobre o valor escritural, ou seja, o valor que foi o custo de aquisição que eu coloquei dentro da empresa. Por exemplo, no que a gente vem trabalhando, aqueles 5 mil reais, por exemplo. Agora, se o valor avaliado pela Prefeitura é na ordem de 5 milhões de reais, ela vai cobrar o ITBI e a base de cálculo dessa cobrança vai ser a diferença entre o valor que ela avaliou pela planta de valores da Prefeitura, para a base de cálculo do ITBI, menos o valor efetivamente integralizado. Então, se eu tenho adquirido e coloquei na minha declaração pelo valor de aquisição por 30 mil reais e vale pela Prefeitura 3 milhões e 30 mil reais, só para facilitar a conta, advogado não sabe trabalhar muito com conta, né? 3 milhões e 30 menos 30 mil, base de cálculo do ITBI, 3 milhões de reais. Então, isso tem dado um problema que ele acaba se estendendo no tributo que é o mais importante do planejamento, que é o tal do ITCMD, tá? O que é o problema? Imagina, a gente coloca o bem imóvel na pessoa jurídica no ano de 2020 e a gente entra nas discussões que entramos, né, a respeito desse TBI, se paga, se não paga. Agora, esse assunto ele está em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Então, os juízes não estão decidindo muito, com muita vontade de pegar nessa caneta. Então, o que está acontecendo? A gente não consegue transferir no registro de imóveis a matrícula do bem para a pessoa jurídica. Então, acontece uma das coisas muito loucas, né, que tem aqui dentro do Brasil. Então, assim, o sujeito colocou o imóvel com receita de aluguel dentro da pessoa jurídica com atividade imobiliária. Pague TBI e já pode tributar um imposto de renda pela pessoa jurídica. Mesmo que ele demore 10 anos para transferir o imóvel lá no registro de imóveis para essa pessoa jurídica. Então, para fins de imposto de renda, tranquilo, essa questão do ITBI. Agora, para fins do ITCMD, quando a pessoa falece, mesmo ela o imóvel estando da pessoa jurídica há 10 anos, mas não estando transferido no registro de imóveis, esse imóvel, com falecimento da pessoa física, vai para inventário. E aí, cara, dá uma salada. Eu acho que ele... Ele perguntou aqui agora. Teve aqui... me apaixonei por road quando assisti o módulo de road com o Renato lá em Recife. Situação que eu vi. Empresa aberta com vários imóveis rurais. A empresa nunca tirou uma nota fiscal. Os proprietários sempre trabalhou neste imóvel com o seu CPF. O seu CPF, produtor rural. Quando foram vender a receita, majorou o tributo. Quando foi vender, então a receita majorou o tributo. Argumentando essa situação, inclusive penhorou os bens dos compradores. Cara, muito provavelmente, o que eu entendi da tua pergunta? Que os sujeitos, pessoas físicas, né, se utilizavam dos CPFs dele nas notas de produtor rural e usavam essa terra. E o que aconteceu? Muito provavelmente não havia um contrato de parceria rural em que a pessoa jurídica disponibilizasse a utilização da terra. Então, quando o sujeito, pessoa física, não tem uma terra para ser trabalhada, ou seja, não tem uma terra arrendada, não tem uma terra adquirida através a posse, né? Através da parceria rural, essa renda que ele tem não é considerada da atividade rural. Então vai ser tributada na tabela progressiva. 27,5, por exemplo, só para sentir o impacto disso aí,
ele não vai poder fazer aquele auto-arbitramento dos 20%. O que entrou, e ele disse que era Receita Rural, sem ter um contrato de arrendamento, sem ter um contrato de parceria, pô, vai para a tabela progressiva. Realmente aí... E vai pagar muito aí, né? Vai pagar bastante. Então, mas teriam defesas, tá? Teriam defesas. Geralmente a gente tentaria pegar todos os insumos comprados em nome desse CPF e dizer que, na verdade, houve um comodato, que as pessoas jurídicas emprestaram esses imóveis para pessoas físicas. Não é o ideal, mas... até conseguir provar isso, então vai ter um caminho muito grande aí, né? E aí, assim, a gente dá um abraço ao pessoal que está acessando agora, Tássia, professor Filemon está aqui com a gente, né? Meu Deus do céu! Lá em Minas, né? Filemon agora até cantou, né? Já viu os vídeos dele lá? Sempre foi um artista, cara. Então agora ele está com os vídeos aí bem profissionais. Então, Filemon, um grande abraço aí para ti, né? Então, vamos fazer um papo DR junto. Faço questão aí, e o Filé vai lembrar, porque há muito tempo, eu passei sei lá, o nome, um direct, sei lá, o nome da conversinha pelo Instagram, elogiando a qualidade do vídeo do Filé, cara, do Filemon. Rapaz, é emocionante ver o que o Filé tá colocando no Insta. Obrigado, cara. Não, me inspira muito aí te ver. E o Filemon, assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande também, então, assim, Filemon... Foi um dos primeiros professores que eu conheci na BSSP, foi o Filemon, né? Então foi meu professor aqui também. Então um grande abraço, tá lá em Minas, né? Então tá com o seu escritório lá, então é bem interessante. Tem uma pergunta aqui, no caso da holding imobiliária do qual tem um imóvel alugado de uma pessoa jurídica, terá que fazer emissão de nota fiscal? Bom, Frederico, se tiver algum problema aí na resposta, dá um toque. Aqui é bem simples, inclusive tem um julgado que eu fui relator lá do CARF que tratava bem sobre isso, que a Receita Federal estava exigindo, para poder gerar o crédito de PIS e COFINS, a emissão da nota fiscal pelo aluguel. Só que não precisa. Não precisa, porque não é serviço, né? Não é serviço e não é comércio, não é comércio, serviço tributado pelo ICMS. É o que a gente chama de fatura, você tem fatura de locação. Isso. Então... O que vai precisar, tá? Vamos lá. Precisaria um contrato e nem recibo precisaria, tá? Desde que vocês tivessem a transferência bancária. O que acontece? Uma coisa bem interessante, Renato, com relação a isso, o que foi que a Prefeitura de Aracaju fez? Aracaju, ela começou na parte de bens móveis, certo? Não de imóveis, não. No bem móvel, ela começou a permitir a emissão de nota fiscal, mesmo que não é proibido. Criou um código específico para tentar resolver esses problemas. Não tributa o ISS, mas aí permite emitir uma nota fiscal. Então, Aracaju fez isso aqui, certo? Com a parte de bens móveis. Então, é bem interessante. Mas eu te cortei, tu ia falar alguma coisa com relação ao recibo. Até esqueci. Desde a ação penal 470, né? A gente costumeiramente aí se refere a ela como o caso do mensalão que tramitou no STF, para ver aquela série de condenações, isso é importante, né? Para a gente entender como é que essas grandes ações elas acabam vindo para o nosso dia a dia. Nós que eu falo, o advogado, o contador que está com o tributário e o fiscal na ponta dos dedos, né? Então, hoje em dia, o CARF e os tribunais administrativos que julgam ICMS, que julgam ITCMD, leva muito em consideração o quê? O caminho do dinheiro. Então, o que acontece? Se tu tens uma holding que recebe um bem imóvel teu, esse bem imóvel nunca foi da empresa, sempre foi da pessoa física, essa holding agora está alugando este imóvel para a empresa operacional que está no lucro real, vai gerar uma economia tributária, porque vai gerar o crédito de PIS e COFINS. Para que se comprove esse PIS e COFINS, o ideal seria o quê? Que efetivamente se comprovasse que a empresa operacional do lucro real paga via TED os valores tidos de locação, para daí gerar o crédito. Então, muito mais importante do que a nota fiscal é essa questão financeira, tá? Então, primeira resposta, não precisa emissão de nota fiscal. O que precisaria para fazer com segurança, já que é uma operação de planejamento tributário envolvendo partes interrelacionadas, é usar o caminho financeiro, mostrar que efetivamente houve pagamento pela locação em cima de um contrato, claro. A famosa fumaça, né? A famosa fumaça, né?
a famosa fumaça. Então, aproveitando assim, o Renato, eu quero até lembrar o pessoal o seguinte, que a Diazosa agora, com essa modalidade online, nós estamos com cursos online, cursos EAD, né? Então, o curso EAD é aquele curso que é gravado e você assiste a aula. Nós estamos com o curso de Imposto de Renda da Pessoa Física, onde você faz o curso está andando, e você tem dúvida, você pergunta lá e a gente depois responde. E nós temos o curso online, que é aquele curso ao vivo. Então, Renato, eu vou aproveitar, vou pedir até autorização para ti, se você autoriza a fazer, mas eu vou fazer, já vai ser ao vivo mesmo. Está autorizado. No dia 13 de junho, nós vamos ter um curso com o professor Renato aqui na Diazosa, né? Então, vamos ter um curso no dia 13 de junho, vamos ter um road sobre proteção patrimonial. E esse curso vai ser totalmente online, ao vivo mesmo. Você vai lá, você faz a pergunta, Renato responde. E eu vou fazer o seguinte, aquelas pessoas que tiverem interesse no curso, entre em contato com a gente no direct e a gente vai dar um desconto de 50%, Renato. Se tiver interesse, né, fechar. Quem tiver interesse em fazer o curso, nós vamos mandar o link de 50% de desconto. Pode acessar lá o site da Diazosa, você vai ver quanto é que está o curso e manda lá no direct, você vai ver que vamos mandar realmente para vocês com 50% de desconto. O curso vai ser no dia 13/6, totalmente ao vivo, né? Então tem uma pergunta aqui, Renato, ó. JP está perguntando, um sócio tem 4 empresas com diferentes atividades para fazer uma hold. Como seria a melhor forma? Vamos lá, cara. Olha só, isso também é um ponto bem legal da gente bater. Quando a gente para estudar, a gente costuma usar um conceito relativamente novo chamado legal design. O que é isso? É uma forma de tu representar graficamente o que a gente costuma estudar em texto. Então imagina, pega um contrato social aí de 15 páginas, né? Um monte de coisa, e transforma num desenho. É isso que a gente costuma fazer. Quando a gente faz isso e traz para a matéria de holding, fica bem interessante, facilita a nossa visão. Então, o que a gente tentaria te dizer aí, ó? Tem uma classificação da doutrina que diz assim, ó, as holdings podem ser puras e as holdings podem ser impuras. O que é uma holding pura? É aquela holding que ela executa apenas a atividade de holding, que é a atividade de controle. Aqui entre a gente, ela pode controlar participações societárias e também, a gente já foi bem, né, elástico aí na questão terminológica, que ela também passa a ser uma controladora de imóveis. O que acontece? A holding impura, ou seja, ela é, além de controladora de participações, ela também é uma controladora de imóveis. Ela vai ter outras atividades, como, por exemplo, um comércio, como, por exemplo, uma indústria. Quando a gente vai tratar da questão de holding, sem olhar a questão sucessória, olhando a questão risco operacional, o que a gente costuma fazer? Trabalhar com as holdings apenas na modalidade pura. A nossa holding, que vai receber os bens imóveis da família, casa de praia, galpão que está alugado, essa empresa ela não vai ter atividade industrial. Por quê? Porque a empresa industrial ela oferece alguns riscos que a gente gostaria de manter afastado, distanciado das atividades imobiliárias da família. Então, a gente, a princípio, tu fez uma pergunta, um sócio tem 4 empresas com diferentes atividades. Para fazer uma holding, como seria a melhor forma? Minha primeira opção, eu constituiria uma empresa nova, limpa, sem nenhum passado, para fazer a holding. Ah, Renato, o cliente não quer, não dá, não pode. A gente sabe como é que é a vida, né? O ideal é uma coisa, o viável é outra. Maravilha. Dessas 4 empresas com diferentes atividades, eu faria uma matriz de risco. Qual é a minha empresa que me oferece menor risco ao longo do tempo? Ah, então lá eu tenho uma mineradora que trata aí de questões ambientais, tem no seu estoque dinamite, vários ácidos, e eu tenho uma empresa aí de risco menor. Não me aperta muito, porque eu não sei te dizer que empresa que tem risco menor hoje em dia, né? Antes a gente usava uma escola. Então, não tem, né? Mas, enfim, vamos fazer de conta que tem uma empresa que o risco é pequeno. Eu usaria essa empresa que o risco é menor para transformá-la em holding patrimonial e imobiliária, para colocar os imóveis da família. Não, então justamente tem que fazer análise, né? É o que eu digo sempre, nós não temos uma receita de bolo, né, Renato?
tem que verificar cada situação, né? Ó, Renato, aproveitando aqui, o Jonas, nosso vice-presidente vice-presidente de administrativa aqui do SAIC Sergipe, manda um abraço para ti. Ele está falando que o tema do TCC dele é justamente sobre hold, né? Que legal! Então, estão perguntando qual vai ser o horário do treinamento. O horário vai ser das 9 ao meio-dia, certo? Vamos ter, então... outra pergunta que tem aqui, ó. Professor, a criação de uma holding operacional para ser dona das cotas de empresa operacional afasta a responsabilidade do sócio que deixa de ser dono da empresa e passa a ser dono da holding operacional? Pô, excelente pergunta. Vamos lá. A sistemática de desconstituição da responsabilidade, né, limitada através da desconsideração, ela vai obedecendo os níveis. Então, o que acontece? É mais uma proteção, sim, né? Só que, por exemplo, a justiça trabalhista é uma que não respeita muito isso. Então, para a gente, vamos dizer assim, fazer o trabalho de forma a ele ficar mais eficaz, além da gente colocar a barreira patrimonial, tá? Que seria mais um CNPJ, então existe uma pessoa jurídica ali para segurar. A gente teria que se preocupar bastante aí com quem é o diretor. Então, é muito importante a gente saber quem é o sujeito que assina os atos da empresa. Então, vamos fazer só uma rápida distinção. Temos um sócio investidor e temos um sócio administrador. O sócio administrador, que tem nexo de causalidade com as condutas que geraram o devido prejuízo aí, que gerou, por sua vez, a desconsideração da personalidade jurídica, é ele que responde. O sócio investidor fica protegido, tá? Então tem isso. Então, se essa pessoa física que está acima da holding operacional for o administrador que assinou pelos atos, seja aí trabalhista, civil, tributário, ele deixa de responder com os bens pessoais pelo fato de ser sócio, porque tem uma pessoa jurídica em cima, mas ele passa a responder com os bens pessoais dele pelo fato de ser administrador, tá? Então, para a gente conseguir ser efetivo, além de colocar a pessoa jurídica como barreira, desde que essa pessoa que está sendo distanciada da operação não seja o administrador, o caminho completo seria o quê? Retirar a propriedade que essa pessoa tem, ou seja, tirar os bens dela e deixá-la no controle desses bens. Então, basicamente, o sujeito que está lá em cima da holding, que já não é mais o administrador da empresa operacional, ele vai pegar os bens imóveis deles. Estamos falando de bem imóvel, tá? Não estamos falando de liquidez, também não estamos falando de obra de arte, de Bitcoin. Tudo requer aí uma conversa específica. Em se tratando de bens imóveis, a gente passaria para uma empresa, só que ele ficaria com as cotas dessa empresa. O que a gente faria? Tiraríamos as cotas dessa empresa patrimonial que ele tem e passaríamos, por exemplo, para os seus herdeiros. Aí vamos começar já a amarrar com o assunto, né, do começo da conversa, que é a dificuldade de fazer um planejamento sucessório em função do custo do ITCMD, que no estado do Sergipe, né, que nos estados do Nordeste, não tem tantas brechas como tem em São Paulo, que é o paraíso fiscal, né, por enquanto, porque agora com a Covid existe um projeto de lei para alterar lá o ITCMD, e aqui em Santa Catarina que nós temos uma forma light de ITCMD e temos uma forma mais heavy metal, que eu vou tentar explicar ainda hoje para vocês, tá? Então, a resposta, encurtando aí, seria o seguinte: a holding operacional, ela distancia a pessoa física, sim, da empresa operacional, só que temos que ficar ligado na questão do administrador, quem é que está assinando, se for a mesma pessoa não adianta. E justamente se for ele o administrador, não tem uma outra pessoa para colocar, e colocar laranja é pior, gente, não se trabalha mais assim. Hoje as formas de prova estão muito fáceis, então se é a pessoa que administra, coloca ela, a gente tem que fazer o trabalho de deixá-la sem patrimônio imobiliário para responder por uma possível penhora. Legal? Ana Maria? Ela também está perguntando o seguinte, Ana Maria, se a holding pode ser constituída por comércio e atividades rurais. Vamos lá. Olha que interessante. A gente costuma chamar de holding aquilo que não seria holding. Então, a holding seria uma empresa que tem no seu objeto social participações em outras empresas. Só que nós também chamamos de holding a holding patrimonial imobiliária. Aquela empresa que vai receber bens imóveis no seu capital social,
Como ela tem aluguel e quer pagar pelo lucro presumido, ela vai fazer constar no objeto social dela. Locação de bens imóveis. E dentro do rural também tem um assunto específico chamado holding rural, que é um papo à parte. Então o que acontece? Se a gente está falando de atividade rural, estamos falando de holding rural, a gente vai, Ana Maria, colocar os bens imóveis dentro dessa empresa e o objeto social vai ser, por exemplo, plantar boi. Né? Eu quero brincar um pouco, né? Mas queria dizer para vocês que o objeto social vai ser atividade agropecuária, tá? Venda de atividade pecuária, venda de atividade rural, ok? Que daí a gente consegue ter alguns benefícios de PIS e COFINS, por exemplo, suspensão de alíquotas, e o lucro presumido ele acaba sendo mais barato, o lucro real da atividade rural, poxa, aí também, né, o mundo à parte, todo cheio de particularidades, mas que acaba também sendo muitas vezes vantajoso. Então, a holding, se ela pode ser constituída por comércio e atividades rurais, o que eu diria? Comércio como revenda, eu não colocaria. Eu colocaria como venda de produção rural, só atividade rural. Revenda eu não colocaria, tá? Aproveitando o ensejo, pessoal, aproveitando o ensejo, Renato, já que tu falou de PIS e COFINS, eu vou fazer a chamada da próxima live, que vai ser dia 1º de junho, que vai ser às 20h38. O tema é possibilidades de tomada de crédito de PIS e COFINS sobre despesas. Então, a próxima live vai ser sobre possibilidades de tomada de crédito de PIS e COFINS sobre as despesas. Isso vai ser nós vamos fazer o nosso Papo DR com Laura Figueiredo, que é advogada tributarista aqui do estado de Sergipe, tá? Aqui em Aracaju. Então, a próxima live, pessoal, próxima segunda-feira, às 20h38, vai ser sobre isso. Renato, nós estamos caminhando para o final, certo? Daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Então, assim, fala aí logo. Tu tem 5 minutinhos aí para poder falar com relação à holding, que tu ia falar, a holding familiar, né? Então, essa parte final aí em si. Temos 5 minutinhos só, senão o Instagram vai derrubar a gente aqui. 5 minutos dá e sobra. Minha gente, o que eu quero comentar com vocês de TCMD tem a ver com aquele assunto inicial dos imóveis serem capitalizados nas pessoas jurídicas pelo custo de aquisição. Vou dar o exemplo de Santa Catarina, vou dar o exemplo de São Paulo e vou conversar dos outros estados aí que costumeiramente a gente trabalha, tá? Então, São Paulo. Se São Paulo você tem um imóvel que o valor de mercado é 10 milhões de reais e você comprou esse bem imóvel por 5 mil reais, quando acontecer a causa mortis, a base de cálculo do ITCMD vai ser o valor de mercado desse bem imóvel, 10 milhões de reais. A alíquota de São Paulo, 4%. O que acontece? Se em São Paulo você constitui uma holding, uma pessoa jurídica, esquece holding, constitui uma pessoa jurídica e capitaliza essa empresa com um bem imóvel a valor de custo de aquisição, no exemplo que nós estamos usando, 5 mil reais, quando você for doar essas cotas, tu não vai usar o valor de mercado, que seria aí no exemplo, já até esqueci, 5, 10 milhões, tu vais usar o valor do patrimônio líquido. E o valor do patrimônio líquido é composto pela conta capital social, que foi composto pelo valor histórico dos bens imóveis. Então, olha a economia absurda que se faz quando a gente tem cliente que reside e tem imóvel no estado de São Paulo. Ponto número 1. Santa Catarina, como é que funciona? Santa Catarina é um dos estados que tem o que eu costumo chamar de modelo híbrido da base de cálculo do TCMD. Como assim modelo híbrido? Vale duas coisas. Quando a gente pega o bem imóvel que está a 5 mil reais e coloca dentro de uma pessoa jurídica, aqui em Santa Catarina, que o objetivo social dela é participações em outras empresas ou administradora de bens imóveis, em que pese o capital social tem um valor nominal de 5 mil reais, se os imóveis que compõem esse capital social valerem, por exemplo, 10 milhões de reais, quando eu for doar as cotas da empresa, eu vou ter que fazer refletir nessas cotas o valor dos imóveis que compõem os ativos. O que a gente faz em Santa Catarina para conseguir planejar o ITCMD dos clientes? Simples, a gente não usa participações no momento da doação como objeto social e a gente não usa a expressão administradora de bens imóveis. Quando a gente quer colocar bens imóveis sem pagar ITBI, a gente constitui a empresa,
com capital social, objeto social, participações em outras empresas, recebe a isenção do ITBI. Depois que acaba os 3 anos, que consolida a propriedade do ITBI, a gente altera o objeto social, coloca compra, venda e faz a doação das cotas. E ao invés de calcular pelo valor de mercado dos bens que compõem um ativo, vai para o inciso 1. A gente costuma tratar aqui, o inciso 2 é o inciso 1, né, do regulamento do ITCMD de Santa Catarina. E quando a gente faz a doação pelo inciso 1, que é objeto social, comercial, industrial ou prestador de serviço, a gente vai fazer pelo valor também do patrimônio líquido. Ou seja, no caso, seria pelos R$5.000, não pelos 10 milhões. O que acontece com a turma do Nordeste? Né? Isso começou aqui em Santa Catarina, mas vocês melhoraram. Na parte da fazenda ficou melhor a legislação de vocês. A legislação de vocês diz o seguinte: não me interessa o objeto social desse tipo de empresa. Tirando o Ceará, tá, gente? O Ceará também é uma forma híbrida, bem legal, bem interessante. Mas como é que funciona? Tu coloca por R$5.000, a fazenda estadual quer o quê? Não quer saber do valor escritural, quer saber dos valores que compõem esses imóveis, o valor de mercado que esses imóveis têm. Então, tá por 5.000, vai ter que fazer a base de cálculo pelos 10 milhões. O que é o ITCMD, né, visto sob a ótica da holding familiar? Não tem mais a ver com a holding patrimonial, gente. É uma forma que a gente vai ver lá no curso, lá no dia 13, que a gente consegue elidir o ITCMD, trabalhando os conceitos que a gente vai ter que usar para ter vantagens sucessórias como incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade, reversão de doação, revogação de doação, que são questões que são ligadas à proteção da própria família como entidade. A gente acabou não falando muito sobre isso, mas na verdade eu acho que esse é o ponto principal. A gente costuma ganhar dinheiro através do direito tributário e das questões fiscais, mas a gente costuma fazer o bem e ajudar as famílias e ajudar aí as famílias empresárias nesse momento bem complicado, bem difícil, continuar mandando ver aí nos seus empregos, né? Que a gente sabe que quem vai recuperar a economia do Brasil, minha gente, é a pequena e a média empresa, a empresa familiar, aquela empresa que os donos estão dando sangue. Tenho certeza que a maioria dos clientes de vocês aí é desse tipo de gente, gente da terra, né? Que costuma trabalhar com muito afinco. Então, essa holding familiar, como eu estava dizendo, é uma forma da gente poder aproveitar as benesses do direito sucessório sem pagar tanto imposto de transmissão causa-mortes. Isso mesmo, então. É isso mesmo. Então, ô Renato, eu quero agradecer. Eu quero dizer a todos vocês, pessoal, que a live vai ficar gravada lá no meu canal de YouTube, Professor Rodrigo Dias Oza. Curta lá, se inscreva lá no canal, que sempre estamos com várias novidades para vocês, vários vídeos. E curta também o Instagram do professor. Então tá aí o Instagram do professor, como também o nosso, da Dias Oza. E eu quero dizer muito obrigado, professor. E dizer a vocês que na próxima segunda-feira o nosso próximo Papo BR vai ser com Laura Figueiredo sobre as possibilidades de tomada de crédito de PIS e COFINS sobre despesas. E aquelas pessoas que estão assistindo aqui, e nós vamos conceder um desconto de 50% no curso de Road com o professor Renato, que vai ser no dia 13, vai ser no período da manhã. Então, como é que eu posso ter direito a esse desconto? Entre em contato com a gente no direct, que a gente manda o link de desconto para vocês. Podem acessar o site da Dias Rosa, vocês vão ver o valor do curso e depois manda o direct, vocês vão ver que não é pegadinha, é verdade mesmo. Vamos mandar para vocês esse link. Então, professor, muito obrigado. Nós só temos 1 minuto e 30 segundos com suas considerações finais. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos tirar a foto da gente e depois vocês postam nas redes sociais e põem lá a hashtag PapoDR. Então, você marca o professor e marca a Dias Oza. Muito obrigado, professor. 1 minuto para suas considerações finais. Deixa eu só tirar logo nossa foto aqui, professor. Ok. Então, tira. Então, 1 minuto aí para suas considerações finais, professor. Queria agradecer a participação de todo mundo. Estou dando uma passada bem rapidinho aqui. Estou vendo muita gente conhecida. Valeu, obrigado. E estou vendo, eu vou olhar com mais carinho aqui, porque eu estou vendo que algumas perguntas ou comentários ficaram para trás. A gente vai fazer o possível para poder dar o feedback, né, Rodrigo? Ver se a gente consegue localizar aí a turminha que está saindo daqui sem a nossa resposta. Obrigado por tudo. Gente, uma satisfação enorme. Saúde, se cuidem. E é isso, não vamos deixar o Brasil parar não, gente.
Se vai ficar em casa, fica em casa, mas não para de trabalhar. Vamos tocar lenha nesse Brasil aí. É isso mesmo, né? Hoje mesmo, essa já é a terceira live minha hoje, né? Então, nesse corre-corre mesmo. Então, um grande abraço mesmo. Um grande abraço, pessoal. Lembre de tirar foto e marcar Dias Rosa e marcar o professor. Põe lá a hashtag PapoDR para todos vocês. Um grande abraço. Valeu!